Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Foco Jurídico. Estamos hoje aqui com presenças ilustres da Isabel Arraes. Nossa, é difícil, eu sempre puxo pro Bel, mas da Isabel Arraes, Pode chamar de Bel. formar... ela é formada em Direito, pós-graduada em Direitos das Vulnerabilidades, principalmente justamente atuando na causa feminina. Então vai ser bem legal o nosso papo aqui, ainda dando continuidade com o último podcast que a gente teve, foi com o Dr. Ivan. E temos aqui também a Maria Clara Moisés, que é assistente legal e também graduando de direito. Gravando. Mas então, é isso. A gente conversou no podcast passado, não sei quantos de vocês acompanharam, o caso do advogado que estava movendo a ação contra... Não contra, né? Mas era mais específico do que a gente pensava. Ele estava... Basicamente, eles queriam uma resposta dentro de um processo que está ocorrendo dentro da igreja presbiteriana por uma mulher ter, no caso a esposa do pastor, ter dado a palavra ali no Congresso de Mulheres. O que, pelo que conversamos aqui no último podcast, é o que parece ser permitido, sim, dentro da igreja presbiteriana, mas parece que teve um equívoco ali dentro do processo e eles estão pleiteando ali alguma resolução. Bom, muito melhor do que a gente, né, Júlio, para poder falar sobre o papel da mulher na igreja e como que fica essa questão, porque a gente acabou pegando um hard case, né, que há uma ponderação de princípios entre a dignidade da mulher, entre o direito de culto, né, e o direito de culto religioso. Bom, no caso que a gente viu aqui, a gente acabou percebendo que não houve mesmo essa violação ao direito de culto, o que eles estão pleiteando. Mas também entendemos que se ocorre uma situação de misoginia, por exemplo, que fere a dignidade da pessoa humana, da mulher, é possível sim que isso seja judicializado, que venha a ser pleiteado na justiça e que a justiça venha a ser, é, como é que eu falo? Provocada para Provocada, aportar exatamente. justição para resolver casos específicos que, de Exatamente. certa forma, extrapolaram, né, faticamente ou de forma individualizada um ou outro princípio que também é um princípio constitucional. Bom, e pensando nisso, a gente trouxe a situação, por mais que no caso passado não era a situação, né, que tínhamos aqui, mas se em caso de misoginia o Estado deve entrar para defender, a gente chegou nessa conclusão, é possível, é constitucional isso, há quem diga que a Bíblia, por exemplo, é misógina, que o regimento das igrejas é misógino. Então a gente trouxe algumas pessoas aqui que podem nos ajudar a esmiuçar isso e falar sobre como que é o papel da mulher na igreja, como que a Bíblia trata isso e como que isso vai para a esfera jurídica, né? E se de fato isso é uma verdade ou não, se a Bíblia é ou não misógina, né? Talvez aí você que vai ter a sua resposta sobre isso, né? Mas aqui a gente vai ter, com certeza, vai poder tratar de alguns pontos de vista. Isso é legal. E especificamente em relação à intervenção do Estado, né? É importante a gente lembrar que o Poder Judiciário só responde mediante provocação. Então, a lei da verdade nem é uma intervenção positiva e uma intervenção autônoma. Se uma mulher, especificamente, após narrar fatos específicos no qual ela se sentiu vítima de uma espécie de abuso desarrazoado do ponto de vista moral, uma espécie de assédio moral, ela tem total direito, a princípio do ponto de vista constitucional, como cidadã, de provocar o Estado, e por provocação o Estado vai ter que dar uma resposta para o caso dela. E aí, como foi falado, é um hard case, porque, por outro lado, também tem o outro princípio constitucional, que também é direito fundamental, que é a liberdade de culto. As igrejas, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista civil no Brasil, são associações privadas que podem ter suas próprias normas internas, podem ter seus manuais de código e disciplina, pode ter inclusive uma constituição, um estatuto, né? Que inclusive a gente estava conversando também por elucidações trazidas pelo próprio advogado. Toda essa estrutura, que é uma estrutura jurídico-eclesiástica, por assim dizer, inclusive ela pode ser integralmente fundamentada por motivações religiosas. O nosso Estado permite isso. Só que, né, sempre tem um só que, né? A gente tem que estudar esses casos paradigmáticos, né? Tá, mas e se alguém sofrer abuso? E se alguém sofrer assédio sexual? E se alguém sofrer assédio moral? E se alguém sentir que teve a honra maculada
porque um princípio religioso foi mal interpretado e usado de forma abusiva. Essa pessoa pode provocar o poder judiciário e talvez minimamente, no caso lá tinha um tribunal eclesiástico e um processo eclesiástico. Esse processo pode ser sindicado para ver se foi respeitada a ampla defesa, contraditória, duração razoável do processo. Então, foi por isso que a gente acabou chegando nesse tema, que é um tema caro à nossa sociedade e que, como o Luiz falou, a gente não tem, assim, não somos as melhores pessoas para falar. Melhor a gente trazer aqui duas pessoas mais inteligentes, mais estudadas e com mais propriedade que a gente no assunto para poder trazer. Então, a palavra está com você, Isabel. Muito bem. Primeiro, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom conseguir falar de forma esclarecida, tanto acadêmica quanto de ponto de vista teológico, sobre um assunto que é pouco falado, pouco discutido, talvez porque seja caro à sociedade, como você falou. E é muito importante a gente desmistificar algumas coisas. Achei bem legal, Luiz falando. Então, a Bíblia é misógina, a Bíblia ela é preconceituosa, ela gera discriminações. É muito bom a gente falar sobre isso para tirar alguns embates, alguns impasses e talvez alguns entendimentos equivocados. Quando a gente entende a diferenciação, de fato, ela não necessariamente significa discriminação. Isso precisa ficar claro, porque há diferenciações claras, sim, na Bíblia, mas há uma doutrina, uma sã doutrina, que ela engloba tudo isso e que ela não é discriminatória de forma nenhuma. Então, assim, já numa primeira resposta, que é muito complexa, eu pretendo, assim, esmiuçar algumas coisas para a gente entrar num entendimento mais profundo do assunto, mas numa primeira resposta, não. A Bíblia, ela não tem um caráter discriminatório, de forma nenhuma. E, sim, se houver alguma violação de direito, deve sim ser encaminhado à tratativa judicial. Por quê? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? A própria palavra faz essa distinção e fala, olha, se está havendo algo que fere, que é crime, que está acontecendo algo, seja, e aí eu vou em todas as esferas, né? Seja dentro da eclésia, da estrutura doutrinária da igreja, doutrinária não, perdão, dentro da estrutura hierárquica da igreja, ou seja, até mesmo dentro de casa, violência doméstica, né? Qualquer tipo de crime que aconteça deve sim ser judicializado. Isso é um ponto que a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa e a eclésia, a sua doutrina e a forma teológica, a liberdade de religião é outra. Então, assim, como é um assunto complexo, para a gente poder entender isso melhor, eu acho que é legal a gente dar uma leve passada, assim, eu posso errar por ser simplória nas correntes teológicas que fazem essa diferenciação. E aí depois eu até peço a ajuda da Maria para me falar um pouco sobre a experiência dela dentro, que viveu um pouco dentro de uma corrente doutrinária teológica específica, né? Que correntes são essas, Isabel? A teologia ela faz uma distinção muito clara entre dois tipos de correntes, que é a igualitarista e a complementarista. E antes da gente falar sobre o que são de fato cada uma dessas correntes doutrinárias, é importante a gente entender o elo comum em todas elas. Qual é o elo comum em todas elas? Homem e mulher são filhos iguais perante o Pai, vindos à imagem e semelhança de Deus. Então não há distinção de valores de gênero. Então isso tem que ficar muito claro. Quando a gente fala da Bíblia e quando a gente fala da teologia pura e simples, esse princípio e esse fundamento está escrito de forma estrita nessa lei chamada Evangelho, tanto Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Então, não só o Evangelho, mas a Bíblia como um todo. Então, a gente tem que entender isso. Não adianta. Mulheres e homens sejam doutrinariamente voltados ao igualitarismo ou ao complementarismo, ambos entendem que, aos olhos de Deus, eles são iguais. Então, esse é o ponto. Somos iguais. O complementarismo, que é uma visão que entende essa igualdade de valores, ela faz uma distinção de função do gênero. Então, aqui é até um conceito que envolve um pouco de ideologia de gênero, que aí é um assunto também na área jurídica um pouco mais complexo, que a gente pode
marcar outro dia para se aprofundar, mas sendo um pouco mais rasa, não há, para o complementarista, distinção entre valor de gênero. Homem e mulher têm o mesmo valor perante Deus e perante os homens. Ou seja, não pode haver discriminação, ato pejorativo, abuso moral, abuso físico, abuso sexual, qualquer tipo de abuso que geraria crime também na nossa Constituição, na nossa lei, certo? Só que dentro do complementarismo há essa pequena distinção, que é grande na verdade, que fala sobre as funções da mulher, a função do gênero. Então, essas diferenciações de função de gênero geram, dentro do corpo eclesiástico, algumas determinações que são exclusivas, papéis e funções que seriam exclusivamente de homens. E por que isso? E aí seria uma interpretação de alguns textos chaves, que estão em Coríntios, Timóteo, Efésios. Antes da gente entrar nesses textos chaves, que eu sei que vocês querem me perguntar sobre eles, eu vou só fazer a distinção entre o igualitarismo, só para a gente ter um pouco do geral, e aí depois a gente entra no problema, no negócio difícil. Eu quero saber se eu posso ler um dos textos. Pode, Eu acho que eu tô com ele de pode. cópia, que é o texto que a Maria deve ter comentado. Já 1 Coríntios 14, 34 a 37, alguma coisa assim. Pode, vamos. Se eu não souber responder, joga para cima, joga para Jesus. O igualitarismo, assim, só para fechar então esse macro entendimento, é diferente do complementarista. O igualitarista, ele entende que ambos em gênero, seja o valor ou a função, exercem de forma igualitária, de forma igual as funções dentro da casa de Deus. Então ele entende muito que vários desses textos, que são os textos difíceis da palavra, né? Textos que são biblicamente controversos, não, perdão, que a Bíblia não se contradiz, mas biblicamente eles têm um apelo, né? Polêmico, controverso na nossa sociedade atual. E aí o igualitarista ele vai na defesa de que esses textos eles foram constituídos por uma recomendação situacional. Então você vai ver que não são textos do Antigo Testamento, são textos de Paulo, são cartas do Novo Testamento. Mas essas cartas elas foram dirigidas a igrejas, e essas igrejas elas estavam passando por situações sociais, situações até mesmo religiosas, né, internas, difíceis, onde Paulo dá uma recomendação específica. Essa é a macrodefesa, a macroteologia. Eu acho muito legal uma declaração da missão do Christians for Biblical Equality. Eu vou citar rapidinho, porque eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte, que os igualitários creem que as escrituras chamam mulheres e homens para compartilharem a autoridade, igualmente dada em serviço e liderança em casa, na igreja e no mundo. Então, eles entendem que há uma mútua submissão a Deus. E essa mútua submissão está em Efésios 4:22. Depois a gente confere essa citação, combinado? Estou falando aqui de cabeça. Argumenta que essa passagem faz com que homem e mulher estejam submissos um ao outro em temor a Jesus, em temor a Deus. Então, essa é a argumentação dos igualitários, daqueles que têm essa corrente. Maria, fala um pouco da sua experiência, porque eu acho que aquilo que você aprendeu sobre a questão situacional de cada uma das igrejas vai abrir um pouco do entendimento dessa corrente doutrinária. E aqueles princípios hermenêuticos também, parece que tem uma espécie de escalonamento, regra hierárquica para você solucionar esse tipo de conflitos aparentes de ideias. Porque pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi certo. A doutrina, então, complementarista, ela entende que ambos estão no mesmo lugar de valor, então são iguais a nível de valor, mas se diferenciam em funções. Isso. Então, é como se eles estiverem no mesmo lugar aqui de valor mesmo, mas só que eles não são a mesma coisa. Eles são coisas diferentes, mas têm funções diferentes, mas estão no mesmo nível de valor. Já a igualitária acreditam que não. Ambos conseguem estar no mesmo ponto, conseguem exercer as mesmas funções e agir da mesma forma. A defesa assim, né? O complementarista ali tem muitas pessoas que são contra, por quê? Quando você fala de hierarquia e autoridade,
parece que você está discriminando a pessoa, né? E aí eles colocam na defesa o seguinte argumento: a Bíblia não trabalha em meritocracia. A Bíblia trabalha numa recompensa maior que está no reino de Deus. Então, o maior na Bíblia é aquele que serve. Então, essa questão de autoridade e liderança, ela vem muito mais com responsabilidade que a mulher é capaz de exercer. Mas aqui Deus está cobrindo esse papel familiar, essa questão da mulher, e colocando o homem para exercer. Essa é a visão deles, né? Não tô aqui em defesa de uma corrente ou de outra. Mas, assim, a ideia tem o mesmo valor, mas ao homem foi designado uma função de liderança ou de ensino autoritativo. Isso significa que as mulheres não podem servir dentro da igreja? Não. O complementarista e o igualitarista também são pacíficos nesse ponto de que ambos entendem que mulher deve sim exercer ministério, ter função dentro da igreja, ensinar, só que não de forma autoritativa, trabalhar em ajuda à liderança, à casa eclesiástica e tudo mais. Essa é a diferença. Seria muito mais no sentido de autoridade hierárquica dentro da estrutura da eclésia, do que de fato distinção de valor, ou um é melhor do que o outro em mérito, e aí eles colocam isso de forma muito clara, falam assim, olha, se você acha que é maior ou menor, é uma coisa é uma indução social, que todos acham que quem ocupa cargo de liderança é melhor do que aquele que não ocupa um cargo de liderança, ou talvez ocupe um cargo de ensino, de missão em evangelismo e de outros cargos. Seria essa a defesa do complementarismo. Bom, eu quero... Puxa bem assim. Eu quero agradecer pelo convite de poder estar falando aqui hoje. É uma honra estar sentada aqui com vocês, com a Bel também, que é uma autoridade no assunto. Ela realmente estudou bastante sobre esse tema. Ano passado, eu me formei no primeiro ano da Escola Bíblica e Ministerial da Bethel Church, na Califórnia. E eu tive uma experiência muito interessante a questão de empoderamento feminino, porque a Bethel ela é uma igreja que ela empodera bastante as mulheres. E uma das cadeiras, né, da escola era a matéria empoderamento feminino. E ela era ministrada por um professor que se chama Chris Velton, e ele até mesmo escreveu um livro sobre o assunto. E sobre essa questão situacional que a Bel comentou, ele traz nesse livro um pouco do contexto histórico que aconteceu tanto na cidade de Corinto quanto na cidade de Éfeso, né? Que foram as cidades que Paulo fez as repreensões em relação às mulheres. Primeiramente, ele cita, nas aulas dele e também no livro, eu lembro que ele citava duas teorias de por que essas repreensões ocorreram. A primeira delas era porque as duas cidades eram cidades politeístas, né? A cidade de Corinto, se eu não me engano, era onde tinha o templo da deusa Afrodite, né? Que era a deusa do amor. Ou seja, era um contexto de muita imoralidade sexual relacionada às mulheres, né? E isso seria um dos motivos que ele fez essa repreensão na cidade de Corinto. O segundo motivo era também pela questão de que, no meio dos cultos das celebrações, as mulheres, elas muitas vezes não compreendiam o que estava acontecendo, elas não compreendiam o contexto da celebração, e elas acabavam questionando aos maridos delas, até mesmo conversando sobre o que estava acontecendo. E isso atrapalhava as cerimônias. E isso seria uma segunda repreensão que ele fez. Na cidade de Éfeso, a deusa era a deusa Ártemis, que era bastante cultuada naquele aspecto. Bom, nessa escola, uma das coisas que eu mais aprendi a gente teve a cadeira de estudos da Bíblia, né, de interpretação e contexto bíblico, histórico. A gente estudou o livro que chama Grasping God's Word, que é um livro que ele conta, ele dá estratégias e passos para você interpretar a Bíblia, e ele mostra a importância de você analisar o contexto histórico e local daquele texto, né, das Escrituras. E, basicamente, ele fala 5 passos para você interpretar esses textos. O primeiro deles é você ler o texto de uma forma
simples, o texto pelo que ele é, você analisar o que está acontecendo ali. E você analisar o que está acontecendo naquela cidade. E daí você tentar extrair princípios, né? Você tentar analisar qual é o princípio que aquele texto está falando. E você contestar esse princípio com todo o resto da Bíblia, né? Porque, como a Bel disse, a Bíblia ela se complementa, ela não se contradiz. As contradições são meramente aparentes, né? E aí ele traz essa importância de você analisar não só o contexto histórico, mas o contexto bíblico, todo o contexto das escrituras. E a partir disso, você trazer uma interpretação para o contexto atual. Você fazer essa comparação, essa ponte, né? Ele fala, um dos passos até mesmo ele nomeia de ponte. Você fazer uma ponte entre a vivência atual e a vivência antiga, e o que dá para você extrair de princípio. Não correu o risco de ser anacrônico, né? E aí, nesse aspecto também, por que eu acho também importante nesse ponto, analisar também muito o contexto de Jesus. Porque Jesus, ele rompeu diversos paradigmas em relação a empoderamento feminino, né? Naquela época não era nem permitido um homem falar com uma mulher em público. E você vê Jesus em vários momentos do ministério público dele, falando com mulheres, quebrando regras praticamente sociais de que não permitia ele ter esse tipo de interação. E dando mais uma voz para as mulheres. E tiveram várias mulheres que participaram do ministério de Jesus, inclusive financiando o ministério dele. E ele tinha amigas pessoais que eram, por exemplo, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E é isso, eu acho que O apostolado também, se eu não me engano, Júnia. nós tínhamos exemplos de que a própria Igreja de Cristo, naquele período ali do início da igreja, os apóstolos tinham também figuras mulheres. E, bom, gente, aí eu tô aqui para fazer mais a ponderação do ponto de vista jurídico, mas acaba me envolvendo. A Bíblia inteira está recheada de grandes exemplos, inclusive de liderança de mulheres também. Aí a gente teria que voltar para Ruth, que no Velho Testamento foi eleita como juíza. E aí teríamos Débora, e aí eu não preciso nem entrar no exemplo da própria Maria, mãe de Cristo. E aí nesse ponto eu vou voltar para o ponto jurídico, então. Então vamos lá. O que eu vejo, as igrejas elas são permitidas a escrever, ter suas constituições, estatutos, convenções. Agora, quando você faz uma leitura tecnicamente ou hermeneuticamente mais instruída ou assessorada, assim como de forma brilhante você trouxe aqui duas correntes, né? A igualitarista e a complementarista, para explicar como que seria essa questão da ideologia de gênero dentro da Bíblia. Você falou, olha, eu posso responder que a Bíblia não é misógina. Ao fazer também a leitura de convenções de igrejas que aparentemente a mulher também não pode ocupar os cargos ministeriais, ou seja, não pode praticar os sacramentos. Eu nem vou começar pela presbiteriana, que foi o caso problematizado aqui, para não dizer que a gente está explorando um caso especificamente. Então, vou para a Igreja Católica. Então, só pode praticar os atos ministeriais, sacramentos, como, por exemplo, batismo ou a celebração da Santa Ceia, administração da bênção e tudo mais, os que foram ordenados a padre, que devem ser do sexo masculino. E aí você pode ter talvez um movimento incauto ou despreparado, ou às vezes até propositado, falar assim, a Igreja Católica é misógina, misógina, misógina. Mas se você talvez for estudar a própria convenção da igreja, você fala, não, peraí. Aí eu identifiquei bastante com a corrente complementarista. Você falou, questão de funções. Existem os trabalhos educacionais que são praticamente tocados 100% pelas freiras. E a imagem de Maria dentro da Igreja Católica, que é uma mulher, é também total local de prestígio. Então, não posso dizer que essa igreja é misógina. Vamos lá. Uma líder católica feminina, Era isso Madre Teresa do Calcutá, Era isso que eu queria trazer. Eu falei, tá, quem é mais conhecida talvez hoje do que Madre Teresa de Calcutá? E talvez para a gente trazer aqui para a realidade política e contemporânea. Para não pegar, mas você pegou um caso... Nós temos aqui a irmã Dulce, entendeu? Olha o tanto de trabalho que ela fez, trabalho missionário, educacional, político. Então, assim, se de forma assessorada eu pegar para ler a convenção da igreja, eu não posso responder que aquela igreja
em seu estatuto, em sua convenção, porque dentro de sua liberdade religiosa, doutrinária e inclusive constitucional, escreveu um estatuto que diz, olha, aqui nós só ordenamos padres do sexo masculino. Isso são funções. E até aí tudo tranquilo. Agora, se tiver um caso específico de abuso, de assédio, de perseguição de uma mulher, infelizmente, a gente não pode falar que a Igreja Católica mas a gente vai falar, olha, esse caso aqui individualmente vai ter que ser apurado, porque o senhor tem a instituição tem a convenção, na convenção, se a gente ler, não tem nada no que permita. Então, esse caso vai ter que ser apurado. E é de um exemplo que você vê totalmente, do qual, inclusive, eu não faço parte, mas tenho conhecimento, daqui a essa questão da Igreja Católica, tem esses exemplos aqui, que aí eu posso trazer para a realidade do fato que problematizou tudo e a gente achou legal trazer para cá, que é no caso da Igreja Presbiteriana. Conversando com o presidente da associação, o próprio advogado que patrocina a causa, ambos foram categóricos em afirmar a mesma coisa. Falou, mas a Igreja Presbiteriana não é misógina. Na convenção, no estatuto, inclusive a gente nem quer mudar isso. A gente entende que existem as funções e de que liderança. As mulheres devem participar, senão eles estão fritos, né? Agora, o que eles deixaram bem claro lá foi exatamente isso. Foi agora, existe um instituto na Igreja Presbiteriana, que é um instituto de formação de mulheres para que elas exerçam esses cargos de educação, como você bem colocou. Essa questão do ensino autoritativo talvez seja a questão mais sensível, entendeu? E aí eu posso dar um exemplo muito interessante que vai muito nesse ponto que eu acabei de lembrar do extremo errado dessa questão dessa teoria de ideologia de gênero que está por trás disso. Recentemente circulou aí no Twitter, né, um vídeo público de um pastor falando em púlpito, né? E eu não sei qual que era a denominação, não conheço, eu desconheço completamente. Só estou compartilhando que realmente foi algo extremamente público, veio a público. Dele falando como vocês estão ensinando as suas filhas, falando para a igreja. Vocês estão ensinando elas a aprender inglês, francês? Vocês estão deixando elas irem para a faculdade? Vocês estão errados. Vocês estão ensinando as suas filhas a serem homens. Nossa. Isso é um exemplo do que você está tentando falar, entendeu? Então, assim, isso sim, não tem nada de Bíblia, não tem nada de princípio bíblico e é um caso extremamente misógino, entendeu? Extremamente direcionado a fazer com que a mulher esteja num lugar de indignidade em relação ao homem. E eu não consigo ver nenhuma doutrina nem outra, a Bíblia, nenhum lugar da Bíblia sendo misógino. O que assim. deve ser sindicado é os abusos individuais que eu imagino. Não, peraí, então você está tirando essa interpretação da onde? Da Bíblia, da tua convenção ou da onde? Porque de forma técnica aqui, a gente não consegue encontrar autorização para isso na sua própria convenção, no seu próprio estatuto. Uma menina tentando fazer um curso de inglês. Não, você não pode porque sua religião não permite. Aí sim eu vejo uma limitação de direito individual, entendeu? E é onde os princípios constitucionais, de certa forma, começam ali a falar, mas tem a liberdade de curso. Sim, tem a liberdade de curso, mas aí também tem a liberdade de acesso à educação, ainda mais se for uma criança que é vulnerável. E aí também tem direito de igualdade. Então, assim, tem direitos constitucionais aí que, inclusive, a gente conversou um pouquinho, né, sobre como eles devem ser ponderados. Um anula o outro. A gente tem que utilizar aquela regra de máxima otimização, né? Tipo, como que a gente pode ponderar esses princípios, conseguir encontrar uma solução sem que obrigatoriamente um exclua o outro. Acho importante a gente conseguir fazer a separação do que, e a Isabel começou muito bem falando isso, a diferença entre a discriminação e a diferenciação. Porque eu acredito que, eu não sei, eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que a minha geração não sabe lidar com protocolo. Por exemplo, a gente é uma geração muito livre e, bom, basicamente faça o que der na tua telha e vida que segue. Qualquer tipo de regra já seria algo impositivo, dominador e geraria uma espécie de dominação e subjugo inadmissível. E de forma até quase contra-majoritária, hoje a única instituição, ou as instituições, que tentam gerar algum tipo de protocolo
são as instituições religiosas. Sejam, não tô nem falando da religião cristã ou de qualquer outra religião. É porque ela, querendo ou não, ela gera algum tipo de protocolo e te ajuda a te dar algum norte de como ponderar as coisas, como conseguir olhar para o que está escrito e extrair a partir dali os princípios, conseguir ter algum norte, né? Algum caminho e também te dar certos limites de algumas coisas. Mas só que hoje a nossa geração tem uma certa dificuldade muito grande em enxergar isso, em conseguir admitir que tenha algo que gere algum limite, porque Uma limitação à liberdade, né? porque ele entende dessa forma, mas a gente esquece, até um pouco antes aqui da gente começar, a gente estava falando um pouco dos contratualistas, que eles falam mesmo, todos eles falavam sobre o estado de natureza, e a liberdade completa é o caos. Então, em algum momento, alguém tem que gerar algum tipo de protocolo. Então, eu acho que o ponto aqui, em conseguir separar o que é a diferenciação e a discriminação, é que na diferenciação, você não tá sendo, você não tá sendo misógino. Não tô Você só sendo- tá, talvez, gerando um tipo de protocolo que você não esteja acostumado a gerenciar com isso. Posso Gerenciar isso. complementar, Luiz? Tem uma coisa muito interessante que o meu fim de curso Uhum. de direito, eu tive que fazer um TCC, como todo mundo, Uhum. e exatamente sobre o direito da mulher, e eu intencionalmente propus a questão religiosa. E foi exatamente na mulher de doutrina de opção religiosa muçulmana. E o engraçado é que eu queria bater na religião. E, sabiamente, os professores orientadores falaram: não, você vai entrar no estudo de caso. E você vai se colocar como se você fosse aquela mulher. E aí, o meu primeiro capítulo quase inteiro, não, por inteiro, meu primeiro capítulo foi uma história como se eu fosse uma mulher da religião muçulmana contando a minha vivência. E aí eu fiz uma densa pesquisa sobre vários livros biográficos de mulheres que passaram sobre isso. A questão é, se você escolhe estar debaixo dessa hierarquia, é a sua escolha. Então, a sua liberdade, o seu direito fundamental à liberdade continua sendo preservado. Então, aí eu não tenho romper de direitos, porque eu escolhi. E se você for perguntar a religião que mais cresce no mundo, adivinha qual é? Muçulmano. É o Islã. É o Islã, entendeu? E claro, gente, não estou fazendo defesa nenhuma, mesmo porque eu sou cristã. Mas Uhum. aqui a gente está tendo uma conversa, um debate um tanto quanto acadêmico, né? E é engraçado, mas assim, se você pensa do ponto de vista da proteção da religião pura, sem os radicalismos, sem os extremismos, sem os conceitos errados, você vê uma proteção à mulher, que a mulher escolhe aquela proteção. É esse o ponto. Entendeu? Então a liberdade tem que ser essa, a liberdade de escolha. Se a mulher ela é uma cristã que ela não se sente livre nesse ambiente complementarista, então a minha recomendação é que ela revise a sua escolha de fé e vá para uma igreja que tenha compatibilidade com a sua escolha de fé e que se sinta à vontade nisso. Hoje a gente, antigamente, né, na igreja primitiva, a gente não tinha essa gama de denominações. Hoje nós temos. Então, antes da gente fazer essa escolha, essa profissão de fé, a gente tem que estar muito alinhado, né, nos princípios ao qual a gente acredita de fato. E aí é um exemplo disso. Então, assim, não é uma questão de ser uma restrição de liberdade. Eu acho que talvez a geração de vocês tenha um problema com as consequências da escolha. Uhum. Então, você escolheu de uma forma, haverá consequências em relação a essa escolha. E a consequência, lidar com a consequência, é que é um problema, né? Não só para a geração de vocês, para todo mundo, né? Todo ser humano, a gente tem problema com as nossas escolhas e as consequências dela. Parece que é mais fácil terceirizar, né? Terceirizar. Parece a culpa não, sempre é do bem outro. mais fácil. Porque, assim, A culpa é sempre do outro. aí é por isso que às vezes é fácil colocar a culpa no regime, colocar a culpa, por exemplo, na instituição ou no modelo. Por mais que aquilo que a gente já falou aqui, existem certos momentos onde que é ultrapassada a dignidade da pessoa humana, os princípios fundamentais e o Estado tem que intervir de alguma forma, porque ele não está intervindo no culto ou no regimento, ele está intervindo em proteção daquele indivíduo. Intervindo, e aí eu sempre falo, intervindo mediante provocação, que eu acho que vai ao encontro do que a Isabel acabou de colocar. Veja bem, se a pessoa se submeteu e a aceita
E aí tá dentro desse livre-arbítrio dela, passo profissional também religioso. Não, mas eu quero me submeter a esse regime aqui. Ela está exercendo um direito dela também, religioso também, para me submeter. Não. Agora, igual a gente falou, mas a gente lê nas convenções e o máximo que tem ali é uma diferenciação, não tem uma permissibilidade para discriminação ou diminuição do gênero feminino. Aí seria uma pessoa que se submete e anui apenas a uma espécie de diferenciação, ou seja, não quero em momento algum ser promovida ou ordenada a pastora, mas eu quero participar dos trabalhos, eu quero participar dos eventos para mulheres, que inclusive existem nas duas, que eu citei aqui só a título de exemplo. E aí, claro, se no curso disso ela começar a se sentir diminuída ou discriminada ou perseguida por motivações aparentemente religiosas, aí é igual você falou, a intervenção ela vai acontecer mediante provocação. Essa mulher vai narrar a situação dela, os fatos a qual ela foi submetida, e se efetivamente for comprovado que não tem permissibilidade para aquele tipo de discriminação, é muito bem colocado. Diferenciação foi o que ela anuiu. Não, eu aceitei me submeter a um regime de diferenciação onde eu não seria pastor. Daí, eu sofri discriminação, são duas coisas bem distantes. E é legal até a gente entender que, sim, a mulher deve falar. Quando está acontecendo uma ação de abuso moral, uma perseguição, uma discriminação, sim, a mulher deve falar. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que a sociedade e a igreja e a história da igreja se aperfeiçoa pelo conflito. Inclusive, esse assunto é bastante polêmico. Ferro afia ferro, né? Eu pude perceber lá alguns comentários, já vi, tanto na mídia, em posts ou nas mídias sociais. Os próprios cristãos, quando vão falar, eles gostam de pegar um texto ou outro e meio falar assim, mas não sei o que, tá meio que dá uma esfregada na cara um do outro com um tom beligerante. E a nossa sociedade, de forma beligerante, esse é um entendimento pessoal, mas ela não evolui. Não acredito tanto nos movimentos revolucionários de guerrilha. Eu acredito hoje num Estado democrático de direito. Eu acredito em problematizações. A gente não tem que fugir daquilo que é denso, difícil e problemático. A gente tem que enfrentar. E, de preferência, é extremamente recomendável que a gente enfrente esses temas sérios com bastante diálogo, civilidade, respeito e amor ao próximo. Fazendo isso, por mais que a gente não concorde em nada, se a gente participar do debate como sociedade civil, como representantes das instituições religiosas, se todos se envolverem, participarem dos temas densos mesmo, dos fáceis a gente não precisa, dos fáceis todo mundo já tem a resposta. Tem que participar dos difíceis, e se participar sem a beligerância, sem a animosidade de guerra, mas com a finalidade de construção, diálogo, ouvir, empatia, misericórdia, compaixão, se colocar no lugar do outro, a sociedade civil cresce. E a igreja que tem maturidade em conhecimento, ou a instituição que tem maturidade em conhecimento, ou técnica, hermenêutica, teológica, história, antropológica, sociológica, para participar disso daqui e contribuir de alguma forma, ainda que não concorde com tudo mais, participar e contribuir, ela está fazendo um serviço à sociedade civil e ela está se fortalecendo também como uma instituição capaz de participar das problematizações sociais, que é o que eu vi que Cristo fez o tempo todo quando ele veio na Terra, né? Daí o exemplo da mulher samaritana. Naquela época não podia nem falar com a mulher, não apenas falou com a mulher, como falou com a mulher na rua, em público, e a mulher era uma prostituta. Então, assim, não tem como você querer só se afastar dos assuntos. Não, esses assuntos aí são densos demais, a gente tem que se envolver com isso não, vamos fazer nosso trabalho aqui e a porta fechada. E daí a sociedade não cresce e a própria instituição também, de certa forma, acaba não cumprindo uma missão, né? Que é mostrar para que veio e ser salvo. Acompanhando esse seu ânimo, até que você falou, eu nem tinha pensado, pensei agora, mas é um caso que é interessante a gente comentar, porque isso pode ser muito bem confundido. Eu tenho uma visão pessoal sobre, mas dando exemplo, pedi até para vocês ajudarem a gente a esclarecer isso.
existe uma passagem que fala sobre não levar o seu irmão ao tribunal, antes de chamá-lo e resolver você mesmo. Então, por um lado, a gente está falando aqui que, tipo, não, tem que ser acionado mesmo, tem que ser chamado. Mas aí existe um outro, vamos dizer assim, um texto que é usado para, muitas vezes, impedir essa provocação judicial. Porque, a bem da verdade, a gente entende que a intervenção estatal também, sempre dentro do culto religioso, não é algo que se espera, não é algo que a gente precisa. A gente não precisa do Estado o tempo todo, dentro das nossas instituições privadas, decidindo como que vai funcionar cada coisa. Pensando sobre isso, eu tenho minha visão pessoal, eu não acho que, obviamente eu problematizei, né, trouxe como muitas vezes chega, botei a bola. Responde aí, Isabel, Joga vai a lá. bomba, joga a bomba. Mas aí eu quero ouvir vocês nesse sentido, né, Os textos se complementam, né? A escritura não contradiz a escritura. Então a gente tem que pensar no macrocosmo, a gente não pode pensar só num versículo. E aí, se a gente for pensar nesse versículo, a gente tem que entender o contexto bíblico, por que ele foi citado, né? A motivação daquilo. Mas assim, a resolução de conflitos, ela tem uma espécie de rito em Mateus, e é muito específico. E esse rito, ele é educacional. É para falar assim, olha, você tá vendo? Para de querer resolver tudo em última instância. Para de querer fazer com que tudo seja extremamente problematizado, seja uma coisa de nível de Estado. Inclusive, eu tenho um sentimento de que em breve o Poder Judiciário brasileiro, mesmo sendo um Estado laico, vai ter outro problema aí. Ele vai acabar pegando esse trecho aí de Mateus e colocando lá, porque ele não tem aquele... Por favor, pare de encher meu saco. Mas, gente, já tem o programa Conciliar, é legal. Conciliar é legal. Tipo assim, galera, pelo amor de Deus, para de ficar ajuizando processo contra os outros para ficar discutindo probleminha contratual aqui. Pô, vai lá, conversa com o cara, resolve. Ah, eu não quero. Chama alguém, chama um conciliador, faz uma mediação, para com isso. Entendeu? Falando de outro assunto, também da esfera do direito, mas nada a ver com a esfera que a gente está atuando agora, que seria gênero, é que os contratos de concessão agora, por lei, devem ter cláusula de arbitragem. Então, por quê? Exatamente por para esse evitar princípio. a judicialização, porque a judicialização, mas também foi muito bem colocado pela Bel aqui, ela deve ser utilizada como última fronteira. Última fronteira. Primeiro vem o diálogo, primeiro vem as tentativas conciliatórias, primeiro vem as notificações para cá e para lá, primeiro vem uma reunião. O judiciário é a última fronteira. O judiciário é o seguinte, é quando você se declara incompetente. Não, mas calma, não é pejorativo, não. É quando você se declara incompetente, você e a outra pessoa que está envolvida. Vocês são incompetentes para, de forma racional e dialogando, resolver aquela situação. Aí você precisa de uma heterocomposição, você precisa passar a solução do caso de vocês para um terceiro, entendeu? Então, assim, o incompetente que eu falei que não foi do ponto de vista pejorativo, mas é a verdade. Falou, olha, a gente não consegue resolver, tô te chamando, mas isso é para acontecer em última instância. Na maioria dos casos é para vocês resolverem as coisas conversando, fazendo múltiplas concessões e por aí vai. Isso. E tem uma diferença entre resolução de conflito e crime de fato. É isso que eu ia comentar. Isso é uma coisa... complementa depois, Maria. Isso é muito claro, até na Bíblia. Aí o grande problema é o seguinte, é que aí a gente também vai pro lado dos fundamentalistas religiosos, aí o cara que pega propositadamente esse trechinho que aparentemente é favorável à tese dele, né? E aí se você for conversar com ele, ele não sabe a diferença entre direito civil e direito criminal, ele não sabe o que é uma demanda que pode seguir um rito processual ordinário, o que é uma demanda que tem que ser assim assado de caráter sancionatório. Então assim, ele pega um trecho, faz um monte de comentário, chega a um monte de conclusão, influencia um monte de outras pessoas, mas se você chegar no bar, você fala, então, mas eu acho que aqui meio que estava sendo falado sobre problema de dívida, problema de natureza civil, problema de dia a dia. Crime é crime. Crime é crime. Isso no contexto feminino é bastante delicado, né? Porque no âmbito religioso a gente percebe que existem inúmeros casos que as mulheres elas não se sentem confortáveis para falar, justamente por estar envolvidas em ambientes religiosos. Então é bem importante a gente fazer essa distinção dessa questão civil, né? Desses textos mais conciliatórios para questões civis, do que questões penais, que é muito importante que a mulher vá, que ela denuncie, que ela se posicione, porque a gente não pode tolerar esse tipo de violação, né? O crime, ele é uma violação de um bem jurídico muito precioso. Então, a gente
é necessário fazer essa distinção. Seja a sua honra, a sua liberdade sexual e qualquer outra coisa. Sim. E é importante isso que a Maria falou, porque o Mateus, ele dá uma didática civil, de resolução de conflito e não de crime. Então é assim, você vai, conversa com a pessoa. Não resolveu? Chama um terceiro. Não resolveu ainda? Então você abre mão daquela pessoa. O abrir mão dessa pessoa, dependendo do que for oneroso à outra parte, você não vai conseguir mais resolver, você se tornou incompetente para resolver a situação, porque você fez tudo o que estava na sua competência, então agora você está abrindo mão daquela causa. Se for, por exemplo, na esfera civil, alguma dívida, alguma coisa assim, agora não está mais na minha competência de resolução. Então, eu vou abrir mão daquela pessoa, vou liberar perdão para ela, espiritualmente e emocionalmente falando, mas isso não implica que você tenha que assumir um prejuízo indevido, entendeu? Então, aí a gente já tem uma outra esfera que é o abrir mão. Eu abrir mão, então agora eu vou recorrer ao meu direito. Aí, por exemplo, eu vou na também, esfera do tribunal. eu gosto de colocar um pouco de fogo no parquinho. Eu sempre falo o seguinte, ó. Esse irmão aí, vamos supor que ele tivesse entendido que não, que a Bíblia está mandando ele assumir um prejuízo. Não, a Bíblia está mandando mesmo que se fulano de tal me deve e não paga, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Vamos supor, é ordem. Eu pelo menos para mim, eu tenho uma forma muito clara para isso. Eu falo, olha só, filho, o sacrifício já foi pago uma vez por Jesus Cristo lá na cruz, inclusive ao final de um tribunal perverso. Eu não vou passar minha vida inteira me sacrificando também em nome disso ou daquilo outro. Tipo assim, Jesus levou minhas dívidas na não, cruz. vamos lá. Mas eu digo para a relação de injustiças e abusos. Fala assim, não, mas você não pode me processar com você mesmo. Eu falo, olha lá, porque assim, abusos, injustiças, eu acho que o mandamento de Cristo tem vários exemplos lá, tipo, seu irmão te chama para andar uma milha, ande mais uma. Deus a todo momento, seu Jesus Cristo a todo momento, ensina a gente a ser generoso. Ou abrir mão, ou liberar perdão. Mas, assim, em um momento eu consigo também elastecer isso ao máximo. Falar assim, Senhor Jesus Cristo falou que vocês têm que abrir mão de tudo, ser uns largados, ser meio trouxa, ser passado para trás. Daí eu já discordo, entendeu? Eu acho assim, os abusos e as injustiças devem ser combatidos. E se tem instrumentos legais para isso, eu entendo os próximos mandamentos de Cristo, né? Porque ele fala dar a César o que é de César e que ele fala que submeteria às leis. Então, assim, tem um instrumento correto, tem um procedimento, e se há abuso, é só você acionar o que está à sua disposição. E Jesus, ele inclusive, existe aquela passagem das crianças que mostra Jesus protegendo os vulneráveis, né? E, então, assim, eu acredito que a gente precisa também entender esse contexto, a real mensagem de Cristo, né? Eu acho que a gente deve proteger, sim, quem são os vulneráveis, essas situações de vulnerabilidade, no caso que estamos falando, femininas, ou enfim, seja qual for o contexto. Se tem essa dicotomia entre a questão religiosa e a questão de algum direito ou princípio que esteja sendo violado. A gente tem que proteger quem é o vulnerável. Sim. E isso é bíblico. Isso é bíblico. E é tão legal isso que você falou, que me lembrou de outra coisa. Quando a gente fala de vulneráveis, né, a gente fala normalmente das crianças, dos mais velhos, né, e das mulheres. E na época da Bíblia, e a gente vê ao longo da história, há uma cultura, infelizmente, muito voltada ao machismo, né? Acho que não tem outra palavra que eu possa usar, nem gosto de usar essa palavra, mas é a que lhe cabe. Então, a cultura de que o homem era a figura essencial dentro daquela sociedade. E a mulher, as crianças e os idosos, especialmente as viúvas e os enfermos, eles eram colocados a cargo de margem da sociedade. Então, eles eram literalmente marginalizados. E isso é interessante porque há uma ideia que foi passada para frente que precisa ser modificada. Quando a gente fala de, por exemplo, vocês já devem ter ouvido isso, né? Tá numa situação de risco ou de perigo, todo mundo fala assim, mulheres e crianças primeiro. Navio vai afundar, mulheres e crianças primeiro. Aconteceu um incêndio, mulheres e crianças primeiro. E aí, a princípio, a gente pensa, nossa, que legal, estão protegendo os vulneráveis.
Mas, na verdade, é porque quando havia uma invasão de guerra dentro de uma cidade, se colocavam as mulheres e crianças primeiro, porque elas eram menos importantes dentro da estrutura social. Olha que horrível. Uhum. Então, assim, isso mostra o quanto que a gente carrega algumas coisas sem saber a origem e quanto isso pode prejudicar em vez de evoluir a sociedade. Uhum. Então, assim, é sim necessário. E aí, numa sociedade onde as mulheres e crianças iam primeiro para ser escudo de guerra e receberem a primeira pancada e os homens poderem se preparar para enfrentar os soldados que estavam vindo, Jesus vem e ele repreende alguém que não deixa uma criança se aproximar a ele, porque a criança era marginalizada. Não, o reino de Deus é das crianças. E aí ele vai até uma, duas, três, várias mulheres e faz com que elas façam parte daquele corpo que ele estava construindo como igreja. Então, assim, dizer que o evangelho em si, ele é sexista ou misógino, é completamente equivocado. É uma afirmação completamente equivocada. Independente da igreja que você escolheu, por livre e espontânea vontade, servir. Uhum. Beleza, eu me dou por satisfeito, Luiz. A gente conseguiu passar a mensagem e até agora também não passei tanto calor, não. Deu. Ótimo, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo conversar Esclarecedor. sobre esse assunto. Aprendi umas palavras como E a gente estava certo, né? A gente realmente... Eu Elas não estão tinha muito mais inteligentes que a gente para eu não falar tinha sobre as isso. palavras certas para falar o que eu quis falar, talvez, boa parte da minha vida. Diferenciação, discriminação são coisas distintas. Diferença entre valor e diferença funcional, corrente complementarista e igualitarista. Eu saio daqui mais enriquecido, com certeza. É isso. Obrigado, galera. Foi muito Até o bom, próximo gente. Tirite. Obrigada.